Quero compartilhar com vocês a palavra. Sabe, queridos, essa palavra Deus colocou no meu coração. Foi esse final de semana. Esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ele me falou: pastor, tem um amigo meu que eu convido ele a vir para a igreja. E ele falou uma coisa para mim, eu tenho que visitá-lo, que ele queria sentir a presença de Deus. Sabe, queridos, eu fiquei refletindo naquilo, porque as pessoas anseiam por isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu vi o pastor Orides falando: Deus falou comigo. Eu não compreendia isso. Teve uma vez que eu até perguntei para ele: pastor, como que é esse negócio de Deus falar? Eu vejo o senhor falando, Deus falou comigo, e eu nunca ouvi a voz de Deus. E o pastor, ele me deu uma explicação, e ele falou uma coisa interessante, né? Que Deus, ele fala com cada um de uma forma diferente. Deus, ele não vai falar com você da forma que ele fala comigo, ele vai falar com você da forma que você entende, sabe? E às vezes, queridos, a gente espera esse mover de Deus, esse agir de Deus, essa voz de Deus, e a gente acaba perdendo o tempo de desenvolver a fé e ter um relacionamento com Deus, porque isso acontece conforme você vai tendo um relacionamento com Deus. E eu vou usar como exemplo aqui, queridos, a vida de Paulo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a conversão de Paulo, né? Ele era Saulo, foi uma das experiências mais marcantes da Bíblia, sabe? Saulo, ele era um homem religioso, zeloso, mas ele não tinha relacionamento com Deus. E nós vivemos no meio de pessoas assim, queridos, pessoas zelosas, né? Pessoas religiosas, mas são pessoas que não têm relacionamento com Deus. E Paulo é um exemplo de que pode existir sim pessoas assim. E a gente conhece tantas pessoas que são presas a outras religiões. Sabe, queridos, tem pessoas que são presas a outras religiões, que todo final de semana sai da sua casa, bate na porta de cada lar, entrega um folheto, evangeliza. É uma pessoa zelosa, uma pessoa religiosa, mas por causa da doutrina da seita que eles participam, querido, você percebe que não tem relacionamento nenhum com Deus. E não tem como a gente conhecer uma pessoa, querido, se nós não nos relacionarmos com ela. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente você conhecer uma pessoa, mas não se relacionar, e você achar que a pessoa é uma coisa, aí quando você conhece, se relaciona, é uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque teve o relacionamento. Então, quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, quando ele estava no caminho de Damasco, ele foi confrontado, ele foi quebrantado e transformado por Jesus. E aí, depois disso, iniciou a ter um relacionamento com Deus. Então, quando nós olhamos para a jornada de Paulo, queridos, essa jornada mostra como o relacionamento com Deus, sabe, ele não começa na perfeição como nós achamos, que nós vamos ouvir a voz de Deus e os anjos vão tocar e nós vamos ser santos. Não, queridos, e tudo vai mudar? Não começa dessa forma. O problema nosso é esse, porque nós não sentimos nada, porque nós não vemos nada, a gente continua vivendo do jeito que a gente quer. Mas para se relacionar com Deus, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Ele é, sabe? Paulo, ele passou por algumas etapas, né, que revelam como o Espírito Santo conduz todo aquele que deseja conhecer o Senhor de verdade. Por exemplo, todo ser humano quer sentir Deus, ouvir Deus, ser tocado por Deus, mas nem todo ser humano quer conhecer a Deus de verdade. Sabe, queridos, eu desejei isso um dia. Falei: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu te conheço. Porque teve fase da minha vida, queridos, primeiro eu passei a conhecer Jesus, eu tive fé, eu entreguei a minha vida para Deus, porque eu conheci o Senhor de ouvir falar, de ouvir pessoas pregar sobre Ele. Mas chegou um momento na minha vida, queridos, que o Senhor, Ele começou a tocar de uma forma diferente. Eu falei: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. E aí, queridos, que vem a mudança. Porque para conhecer o Senhor de verdade é necessário tomar algumas decisões radicais.
sabe? Então, quando nós olhamos, queridos, algumas etapas, a primeira etapa, queridos, eu não sei se você passou por essa, eu acredito que todos aqui passaram, né? Até aqueles que nascem no lar cristão. Primeira etapa de Paulo foi a etapa do rebelde, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em Atos 9, 3, 4. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele, e ele caiu no chão ouvindo uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A rebeldia, queridos, ela consiste em você, ao invés de andar com Jesus, você perseguir Jesus. E como que nós conseguimos perceber que Paulo estava perseguindo Jesus? Porque Paulo estava perseguindo os cristãos, prendendo, matando. E muitas vezes nós perseguimos Jesus quando nós defamamos, quando nós fofocamos, quando nós falamos mal. Então a palavra do Senhor, ela vem mesmo em meio à rebeldia, porque é um processo, querido. Isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu estava vivendo esse processo de rebeldia. Eu não queria saber de Deus. Eu não queria saber das coisas de Deus, né? E a rebeldia, queridos, normalmente vai gerar o quê? Um confronto. O rebelde, ele tem que ser confrontado. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então todos vão ser confrontados. Porque todos estão afastados da glória de Deus por causa do quê? Da rebeldia. Não é chato quando você... A rebeldia é uma coisa tão terrível, queridos. Eu já vi mãe falando bem assim para mim: pastor, eu ensino, mas vai tomar decisão errada. Aí a mãe fala bem assim: eu cansei, pastor, porque vai quebrar a cara. Por que vai quebrar a cara? Por causa da rebeldia, porque não escuta o pai e a mãe. E muitos pais desistem e deixam quebrar a cara. Pastor, mas não deve fazer isso. De jeito nenhum, não deve não. Não deve. Tem que ser confrontado, queridos. Tem que passar dificuldade. Eu lembro que alguém contou uma história para mim, de uma filha de um pastor, que se rebelou com o pai, e falou: pai, eu vou morar na casa da avó. E já era meio que de maior, né? Ah, você vai morar na casa da sua avó? Tudo bem. Aí pegou a chave do carro: mas onde você vai com esse carro? Não, eu vou para a casa da avó, vou colocar as minhas coisas. Mas esse carro não é seu, é meu? Você vai para casa da sua avó? Vai ser um carro. Ah, e as roupas também que estão no seu quarto, foi tudo eu que comprei. Você vai para casa da sua avó, quer ver a vida do seu jeito, também não vai levar nenhuma roupa. Por quê, queridos? Porque a pessoa rebelde é assim. Ela não consegue valorizar o que ela tem, ela não consegue perceber o que o pai, o que a mãe fez por ela. Ela não consegue perceber de onde vem aquele pãozinho que toma café todo dia de manhã, de onde que vem aquele almoço quentinho que é colocado no prato. O rebelde, ele tem dificuldade de valorizar essas coisas, né? E acham que pode qualquer coisa. Dá vontade de falar: pai, tira a continha bancária, tira o celular também, porque não foi nem o celular, não foi nem você que pagou, foi o pai que pagou. Tira a internet, tira as roupinhas bonitinhas. Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado. Antes de conhecer a Cristo, queridos, Paulo, ele vivia acreditando que servia a Deus, mas na verdade, ele combatia o próprio Senhor. E aí Jesus o que fez? Chamou pelo nome: Saulo, Saulo, e expôs a verdade: por que você me persegue? Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Todo rebelde um dia vai ser confrontado pela verdade. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava passando por uma situação muito difícil. E eu lembro que eu orei para Deus e falei bem assim: Senhor, tira isso de mim. Aí Deus falou: não, porque foi você que causou isso. Então você resolva. Amém, Senhor. E para resolver eu tive que me humilhar. O problema é que a gente não quer se humilhar. Por isso que a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. A gente não quer se humilhar. No final a gente faz a nossa vontade. Você quer ver? Vamos continuar aqui que a gente vê. E ainda até hoje, queridos, Deus ele confronta homens. Deus ele continua confrontando o rebelde. E Deus não vai parar de confrontar. Sabe? Deus ele confronta
o homem moderno, o orgulhoso, a religiosidade, a independência e a autossuficiência. Isso são o quê? São os cavalos que Deus nos derruba, assim como derrubou Paulo do cavalo. Sabe, queridos? E por isso que nós, queridos, temos que nos perguntar para nós se ainda há algo dentro de nós que resiste à voz de Deus. Sabe? Porque não adianta, queridos. A vida de Paulo, ela foi transformada quando ele aceitou ser quebrado por Deus e ele colocou ali a rebeldia dele diante do Senhor e passou a fazer o que é correto. E hoje Paulo, queridos, impactou o mundo com a pregação da palavra de Deus. E se hoje nós estamos aqui, conhecemos a palavra de Deus, se a Bíblia chegou nas nossas mãos, é porque Deus um dia decidiu quebrar esse homem aqui. Decidiu quebrar esse homem, queridos. Sabe? E quando nós somos rebeldes, queridos, nós vamos ser subjugados, sim. Nós vamos ser subjugados, sim, queridos. Por quê? Porque Deus é justo. Significa que Deus vai expor os nossos erros. Significa que nós vamos ter conhecimento de todos os erros que nós cometemos. Significa que nós vamos colher frutos de todos os erros que nós cometemos. Por exemplo, a palavra de Deus diz para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Isso significa o seguinte, que filho desobediente morre cedo e não prospera na vida. Ai, pastor, mas não é assim. É assim sim. Você acha que você é jovem, você desobedece seu pai e a sua mãe, porque até o seu corpo é forte, você não sente cansaço. Mas na hora que você começar a colher o fruto amargo dessa desobediência, não há choro que te sare. E não adianta pedir para Deus: Senhor, me cura. Porque o Senhor, Ele não vai curar. Porque você sabe que você está errado. Sabe, queridos? Não adianta. Às vezes você desobedece seu pai a vida inteira. Tá bom, desobedeceu o pai, fez o seu pai e a sua mãe sofrer. Aí casa, tem um filho deficiente. Já era a sua vida, vai ter que cuidar do seu filho a sua vida inteira. Sabe, queridos, eu já vi pessoas sofrendo por causa disso e falam para mim: pastor, mas eu mereço, porque eu só fiz o meu pai e a minha mãe chorar. Sabe, queridos, então nós vamos ser subjugados. Ele caiu no chão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Atos 26, a partir do verso 10. E foi o que fizeram em Jerusalém: aprisionei muitos dos seguidores de Cristo de Jerusalém com autorização do sumo sacerdote. E quando eram condenados à morte, dava o meu voto contra eles. Quando no caminho, perto do meio-dia, o rei, ó rei, brilhou sobre mim, os meus companheiros, uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está apenas fazendo mal a você mesmo. E ele achava, queridos, que ele estava fazendo a obra de Deus. Mas o Senhor falou: você só está fazendo mal a você mesmo. É a mesma coisa nós, quando nós somos rebeldes, quando nós tratamos os outros com indiferença, quando nós não obedecemos pai e mãe, quando nós não estamos nem aí para as coisas de Deus. A gente só faz mal para nós mesmos. Só qual que é o problema? O problema é que ninguém acredita. Para poder acreditar, precisa cair do cavalo e ficar cego. Será que Deus vai precisar fazer você cair do cavalo e ficar cego para você acreditar? Deus fez isso com Paulo porque ele tinha um grande propósito na vida dele. E eu falo para Deus: Senhor, se o Senhor tiver um grande propósito na vida minha e dos meus irmãos, se a gente tiver caído de um cavalo e ficar cego para a gente acreditar, que venhamos cair no cavalo e ficarmos cegos. Sabe, queridos, a palavra de Deus, queridos, servir a Deus não é uma religião que você vem quando você quer para a igreja e faz o que você quer, não. Servir a Deus é ter compromisso, é ter responsabilidade. Servir a Deus é você estar bem com você mesmo. Sabe, queridos, a queda de Paulo representa o momento em que ele perde o controle. E o momento que ele perde o controle, o que acontece? O orgulhoso cede lugar à humildade.
E Deus é especialista em nos fazer perder o controle. Ele caiu do cavalo, ele viu uma luz e ele ficou cego. Que controle um homem desse tem? No chão e cego. Tiveram que carregar ele. Aí sim ele se humilhou. Por isso que eu falo que às vezes os pais têm que confrontar os filhos. Porque os filhos acham que está no controle. Mas o dia que os pais tiram tudo aquilo que dá para os filhos de bom e do melhor, eles vão perceber que eles não estão no controle. Bom, Deus, queridos, Ele não pode guiar um coração cheio de si mesmo. Por isso que às vezes Deus não te usa na obra dEle. E nunca vai te usar, porque o seu coração está cheio de si mesmo. Você acha que você é o coitadinho, que está todo mundo contra você, que todo mundo fica no seu pé. Como que Deus vai usar você? Não, Senhor, realmente eu mereço isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para te servir. Sabe, queridos, às vezes Deus Ele permite queda, frustrações e perdas. Para quê? Para aprendermos a depender somente dEle. Isso é um processo, queridos, na vida do rei. Isso aconteceu na minha vida, queridos. Às vezes a gente acha que só porque a gente serve a Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. E a gente fica com toda, não, porque eu sou cristão, porque eu vou na igreja, porque a minha vida é uma bênção. Aí vem Deus, coloca a mão e faz algumas coisinhas dar errado. Para a gente perceber que como cristão nós temos que ser humildes. Sabe? Aí eu pergunto para você, o que precisa cair por terra na sua vida para que Cristo seja exaltado? Para você jovem, eu falo sem medo de errar, o que precisa cair por terra na sua vida é essa rebeldia que você tem com seu pai e com a sua mãe. Você vai esperar Cristo te usar quando? Lá na frente, quando seu pai e a sua mãe morrer, você chorar, pedir perdão para eles e aí não puder fazer mais nada por eles? Aí depois, queridos, da parte do rebelde, do subjugado, aí o que acontece? Ele buscou a Deus. Isso é um processo para você ter um relacionamento real com Deus, viu? Você tem que ser confrontado, você vai ser subjugado. Você só percebe que você foi subjugado quando você reconhece os seus erros. Porque aí quando você reconhece os seus erros, o que acontece com você? Você começa a buscar a Deus com seriedade. Eu não estou falando vir para a igreja, estou falando buscar a Deus. Pastor, o que é isso? Querido, o momento que você passa na igreja, você passa aonde você estiver constantemente na sua vida. Sabe? A palavra de Deus, ela diz o seguinte aqui em Atos 9:5. Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Ele buscou a Deus. Atos 26:15. Quem é o Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. O relacionamento, queridos, ele começa quando é despertado dentro de nós um desejo de conhecer a Deus. Então agora a curiosidade de Paulo é santa. Quem é o Senhor? O Senhor que me derrubou do cavalo, o Senhor que me deixou... Eu não acredito que o Senhor é o que eu persigo. Tanto que teve uma coisa interessante, isso não está na Bíblia, mas eu assisti um filme e eu já li um livro da história de Paulo também, que quando Paulo, ele chegou no final da vida dele, diz a história, isso não é a Bíblia, diz a história, que quando ele foi caminhando para ser decapitado, diz que ele ansiou por aquele dia, e ele reconheceu que ele merecia aquilo, porque ele tirou a vida de muitos homens e muitas mulheres que serviam a Deus. Então, queridos, ele aceitou, e ele foi da mesma forma que Jesus foi para a cruz, Paulo, ele foi também para poder ser decapitado. Os homens não tiveram esforço nenhum para levá-lo. Ele mesmo colocou a cabeça dele lá e esperou a navalha descer. Por quê, queridos? Porque quando nós servimos a Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, nós sabemos o que nós merecemos. Nós sabemos o que nós merecemos. Sabe? Relacionar com Deus, queridos, não é decorar versículo. Relacionar com Deus é reconhecer a voz dEle. Por exemplo, eu me relaciono com a minha filha desde quando ela nasceu. Então eu posso estar em qualquer lugar, querido. Se eu assoviar, ela vem.
E é só ela que vai vir no meio daquele monte de gente. Por quê? Porque ela se relaciona comigo, ela conhece, ela sabe que eu estou chamando. Então só tem uma forma de você compreender Deus. Por isso que as pessoas falam meio assim, eu não sei ouvir Deus. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a reconhecer a voz dele, mas ele fala. Esses dias mesmo, Deus ele falou comigo através de um passarinho que estava ali de frente para a janela. Ele saía do fio, ele viu o reflexo dele no vidro, bem onde eu estava, ele vinha e bicava. E Deus falou comigo, queridos. Teve uma vez que Deus falou comigo com uma formiga. Então Deus ele fala constantemente. O problema é que nós não temos um relacionamento para poder aprender a discernir a voz dele, né? Então o que nós temos que fazer, queridos? Nós temos que reservar momentos diários, sabe? E perguntar para o Senhor, Senhor, quem és tu para mim hoje? É diariamente. Senhor, me ajuda a compreender a tua voz. Aí depois, queridos, dessa fase da busca, aí Paulo, mesmo inteligente, porque Paulo ele era muito inteligente. Paulo, um dos mestres dele, foi um dos homens mais renomados de Jerusalém da época. Tanto que ele reconheceu a voz do Senhor em aramaico. Paulo ele falava em aramaico, ele falava a língua hebreia. Paulo ele falava também o grego. Sabe, queridos, Paulo ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, mas mesmo assim ele se colocou na posição de aluno. E esse é o nosso problema, queridos. Às vezes nós achamos que nós somos melhores do que as outras pessoas e não conseguimos colocar numa posição para poder aprender com elas. Que nem, por exemplo, mesmo, eu aprendo constantemente com a irmã Maria Vilela, com a irmã Francisca, com a irmã Geraci, com a irmã Wanda, com o irmão Maurílio. Por quê? Porque eu reconheço a autoridade de Deus na vida dessas pessoas, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 9:6. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. O que ele fez? Ele se submeteu. Ele foi, entrou na cidade e esperou. Também, né, que ele estava caído e cego, né? Ele esperou. A gente precisa aprender a esperar o momento certo, queridos, né? Eu quero entrar no louvor. A pessoa já acha que tem que chegar aqui e cantar. Não, calma, tem um momento certo. Eu quero namorar. Peraí, com 15 anos? Vai namorar para quê? Qual o objetivo disso? Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Para quê? Para depois não sofrer na vida. E no momento certo, você faz o que tem que fazer. Sabe, queridos, esse é o problema, né? Porque Deus ele nos ensina e nós temos que estar na posição de aluno, porque Deus ele nos ensina, há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu, debaixo da terra, né? Por quê? Porque a submissão, queridos, ela abre caminho para o propósito. Quando você aprende a se submeter, você começa a entrar dentro do propósito de Deus. Por isso que eu falo para você, querido, a pessoa pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, se for rebelde, não prospera na obra de Deus. Não prospera. Quem aqui está na igreja há mais de 20 anos, levanta a mão. Se você já... fica com a mão levantada. Se você acredita que o que eu falei aqui é a verdade, continue com a mão levantada. Você já viu pessoas que, cheias de talentos, cheias de dons, mas são rebeldes, prosperaram na obra do Senhor? Não prospera, queridos. Isso são as estatísticas, a palavra de Deus que fala. Por exemplo mesmo, você já viu, vamos aqui, o pessoal mais antigo aí. Levanta a mão, aqueles que são mais de 20 anos de igreja. Você já viu filho que desobedeceu pai, desobedeceu mãe, dar certo na vida? Você já viu filho? Se você já viu filho que desobedeceu pai, desobedeceu mãe, dar certo na vida, abaixa a sua mão. Queridos, com perdão da palavra, só se lasca. Vai lá na cadeia para você ver. É impressionante, queridos. É tudo nome de filho de crente. É Josué, é Davi, é João, é Pedro, é Timóteo. Por que estão lá? Desobediente.
Uma vez eu fiz um trabalho, queridos, nas ruas de Belo Horizonte, e a gente foi numa rua que a prostituição era muito grande. Queridos, na hora que nós chegamos pregando a palavra de Deus, queridos, quantas mulheres ali nos procuravam para orar, pedindo perdão, conhecia a palavra de Deus, mas estava ali por quê? Porque desobedeceram a palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente tem que se perguntar, sabe, queridos, a pessoa quando ela pergunta, né, que farei? Ela está disposta a obedecer antes mesmo de saber o que será pedido. Deus, Ele revela a sua vontade, não é de uma vez, queridos, é passo a passo. É conforme você vai se relacionando com Ele, Ele vai revelando a vontade dEle, né? E o relacionamento, queridos, amadurece quando o Filho de Deus aprende a esperar e obedecer. Espera e obedece. Espera e obedece. Ai, pastor, mas já tem. Espera e obedece. Ah, mas eu não aguento. Espera e obedece. Sabe? A gente tem que perguntar sempre a Deus, queridos, qual que é o próximo passo, Senhor, né? Uma coisa interessante aqui, queridos, eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, eu não quero falar, mas a próxima fase, queridos, eu queria muito falar, era a fase que entra, é da oração, a gente passa a orar, né? O Senhor lhe disse, vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas, lá pergunte por Saulo de Tarso, ele está orando, ele acabou de converter e já estava orando, porque caiu do cavalo e ficou cego. Olha que mágica, querido. Só cair do cavalo e ficar cego, a pessoa para ouvir, até orar, ora. Olha só que interessante, né? Mas eu quero falar sobre a obediência, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz. No mesmo instante, foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Por quê, queridos, que ele foi batizado? Porque ele acreditou em Deus. Porque Deus já colocou no coração dele o desejo de usá-lo como embaixador. E é impossível Deus usar uma pessoa se ela não se batizar. Porque o batismo, queridos, é um ato de fé aqui nesse mundo. É quando você decide morrer para esse mundo e viver para Deus. Por isso que o batismo é uma coisa séria, queridos, é uma coisa espiritual. Eu costumo dizer que o batismo, queridos, é o carimbo da contratação para ser embaixador de Cristo, né? Pastor, mas tem pessoas que batizam e depois não dá em nada. Por quê, queridos? Porque não entenderam, foi pela empolgação, foi pelo... E não pode ser assim, queridos. Olha o processo que Paulo passou, queridos. Ele foi tratado, ele foi subjugado, ele reconheceu quem ele era. Ele aceitou a posição de aluno, ele aprendeu. E assim que ele foi curado, qual a primeira coisa que ele fez? Se batizou. Porque a palavra de Deus diz, quem crê e for batizado, será salvo. Então primeiro ele acreditou, mesmo que para isso ele tenha caído do cavalo, né? Primeiro ele acreditou, não, eu creio, Jesus, que é você mesmo. E agora eu me batizo, morrendo para mim e vivendo para ti. Sabe, queridos, relacionamento sem obediência é apenas emoção. Imagina como que é um relacionamento de um pai com um filho sem obediência, não é terrível? Deixa eu falar um negócio para você. Quando o filhinho está pequenininho e desobedece o pai e a mãe, ai que bonitinho. Por quê? Porque pequenininho ainda está no seu controle. Só que entenda uma coisa, esse filho, essa filha vai crescer. E a desobediência dele não vai estar mais no seu controle. Por exemplo, eu estou com 46 anos de idade. Hoje o Cleito viu uma foto do meu pai quando era novo. O Cleito viu uma foto do meu pai quando era novo. E ele até falou, nossa, seu pai era forte. Meu pai era forte. E hoje, queridos, meu pai está com 77 anos de idade. Se eu seguro meu pai com a mão, queridos. Só que eu não ouso enrelar a mão nele. Por quê? Porque a honra, o respeito me faz respeitá-lo.
me faz não levantar a mão, mesmo eu tendo condições, sendo mais forte do que Ele. Então por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer, custe o que custar. Eu tive uma lição de obediência muito séria, queridos, quando eu tinha 20 anos de idade. Sabe qual foi a lição? Você acha que você quer mandar? Então vai viver a sua vida. Com 20 anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa. E eu fui. Então por isso que eu respeito o meu pai, porque eu sei o quanto foi difícil naquela época sobreviver sem ter a ajuda dele. Você sabe por que você, jovenzinho, adolescentezinho, não respeita o seu pai e a sua mãe? Porque você acha que a vida é essa facilidade, você não consegue valorizar. Quando você chegar na sua casa, pega a mão do seu pai e olha para a mão do seu pai. Vê as duas mãos do seu pai. Olha para o rosto da sua mãe quando ela acorda cansada e mesmo assim sai para trabalhar. Porque esse é o custo da vida boa que você tem na sua casa. Sabe, queridos? E depois disso, queridos, o que aconteceu com Paulo? Ele virou um pregador. Ele pregou a palavra de Deus, tanto que mesmo diante do rei, que tinha condições de mandar matar, ele pregou a palavra de Deus, diante do rei Agripa. Sabe? E a jornada de Paulo, queridos, é a jornada de todo cristão, do confronto à comunhão. Não é diferente para nós. O confronto, a comunhão. Graças a Deus que eu estou na fase da comunhão, mas eu passei pela fase do confronto. Sabe, queridos, da cegueira à visão, da religiosidade ao relacionamento. Deus, Ele ainda transforma rebeldes em servo. E é por isso que eu estou pregando a palavra de Deus. Porque Deus quer transformar a sua vida, o rebelde, num servo. Pastor, mas está me chamando de rebelde? Queridos, eu estou me colocando no mesmo lugar, queridos, também. Porque não é fácil, não. Tem coisas que eu faço só depois de sofrer um pouquinho. E cá para nós aqui, queridos, nós somos rebeldes, sim. Muita coisa você faz do jeito que você quer. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. A gente precisa mudar isso na nossa vida. Sabe, queridos? Sabe, queridos, o mesmo Jesus que apareceu para Saulo, Ele quer continuar aparecendo cada vez mais, queridos, em nós. Para nos conduzir a uma fé, sabe? Uma fé verdadeira. Ele quer nos tirar de uma fé superficial e nos colocar uma fé verdadeira e nos dar uma vida de intimidade e propósito com Ele. A palavra de Deus, queridos, em Oséias 6,3 diz: precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo quanto amanhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Nós precisamos nos relacionar com Deus, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Já é tempo de parar de se relacionar com o mundo. Você não conhece nada de Deus. Nós precisamos conhecer de Deus, porque é Deus que vai nos fortalecer, queridos. É Deus que vai nos animar. Amém? E quando você se decide dedicar um tempo a se relacionar com Deus, você consegue escutar a voz dEle. E o Senhor, Ele não precisa muito para falar contigo. Vai chegar um dia, queridos, que você vai ouvir a voz de Deus num vento suave, numa brisa suave, assim como o profeta Elias ouviu. Então se coloque na posição. Senhor, eu me coloco na posição de rebelde, me humilho diante de Ti, e eu quero ter um relacionamento contigo. Começa a fazer aquilo que é correto, e você vai ver que você vai colher resultados maravilhosos na sua vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu espero que ela entre no seu coração também. Você só tem uma vida. Não importa a idade que você tem, você só tem uma vida. Então muito cuidado com o que você está fazendo com ela, porque não tem como voltar atrás. As decisões que você toma hoje, não vai ter como voltar atrás. Então comece a tomar as decisões corretas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para conosco, ó Pai. Leve-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da tua
paz, Senhor. E nos dê, ó Deus, uma semana alegre e abençoada, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.